Bíblia, e tendo já estudado acerca da importância, né, do estudo bíblico para a edificação espiritual de nossa vida, e principalmente o estudo bíblico conduzido pelo método correto, de forma sistemática, né, para que nós possamos entender, compreender de forma correta aquilo que a Sagrada Escritura está nos transmitindo por meio das suas palavras. Então, vendo que é importante alcançar o nível de entendimento da intenção do autor, e só podemos chegar até esse nível de entendimento quando somos conduzidos pelas estratégias, pelos métodos corretos, né? Então vemos aí diversos tipos de métodos desenvolvidos para que nós possamos alcançar esse objetivo. Por exemplo, o estudo da Bíblia pelo método biográfico, quando analisamos um pouco acerca das características dos autores bíblicos dadas pela própria palavra de Deus, e nos utilizamos desses dados para que possamos traçar aí um perfil de cada personagem e entender um pouco melhor a sua forma de expressão, entender um pouco melhor o contexto no qual estava inserido. Por isso estudamos tanto a questão do método biográfico, quanto a questão do método histórico-cultural, para analisar exatamente o quadro histórico no qual o personagem autor do texto está inserido, para então podermos nos transportar de certa forma, né? Claro que não de forma absoluta, de forma exata, mas nos transportar para o seu ambiente, para então compreendermos qual a sua intenção. E tendo então analisado o método histórico crítico, o método biográfico, o método histórico cultural e também o histórico crítico, tá certo? O histórico crítico que analisa de uma forma bastante racional os dados históricos, o conteúdo fornecido aí pelas ciências da arqueologia, por exemplo, pela historiografia, tá certo? E a análise também dos léxicos, né? O léxico grego e o léxico hebraico. Então temos visto aí diversas ferramentas úteis para que possamos fazer uma boa análise do texto bíblico, entender o contexto no qual ele foi construído, no qual a inspiração de Deus veio conduzir esses autores a construir esta obra magna, e possamos então nos transportar de certa forma para este ambiente, para que possamos capturar esta intenção, lembrando-se sempre de que nós estamos num contexto histórico diferente, estamos numa época diferente, temos teorias acerca da vida, né? Temos postulados diferenciados, postulados que são condizentes com o mundo atual, com o pensamento atual, com o homem da atualidade, e que precisam necessariamente ser adaptados, né? Precisamos nos adaptar à situação do autor, para que possamos então entender qual as motivações que o levaram a se expressar da maneira como se expressou. Quando analisamos o texto do profeta Jeremias, por exemplo, em Lamentações, quando analisamos os cronistas, né, no livro de Samuel, nos livros de Samuel, nos livros dos reis, nos livros das crônicas, quando observamos o grande líder, né, tanto espiritual quanto questão espiritual, questão profética, questão legislativa, né, que foi Moisés para o povo de Israel. Então vemos aí os diferentes contextos, as diferentes épocas históricas, as diferentes situações, as posições em que ocuparam esses personagens, o nível de erudição que tinham, e mesmo com todas essas diferenças de época, de condição social, diferenças pessoais, né, diferença da autobiografia de cada um, mesmo com todas essas diferenças, com todas essas nuances, observamos em todos eles a mesma linha de inspiração divina que os conduz a buscar, a labutar por um mesmo objetivo, que é exatamente a redenção do homem a Deus, né? O encontro do ser humano, da sociedade humana com Jeová, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, aquele que conduz todo o processo histórico e revelacional, e aquele que envia o seu Filho no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, que
veio na plenitude dos tempos para nos mostrar, demonstrar com a sua própria vida a realização de tudo aquilo que havia sido prometido. Então vemos aí uma continuidade histórica, uma continuidade revelacional, desde o Antigo Testamento, quando Moisés começa a registrar nas primeiras páginas do livro sagrado acerca das revelações, acerca das tradições, aquilo que ele herdou enquanto tradição oral, né, talvez algumas tradições escritas e muito conteúdo revelacional, e na continuidade histórica até chegar nos autores do Novo Testamento, os apóstolos que recolhiam as palavras de Cristo, que nos dão depoimentos acerca da sua vida, né, da sua morte, da sua ressurreição. Na continuidade, os apóstolos que interpretaram essa mensagem para a igreja na Escritura. E finalmente o apóstolo João, que é chamado para a última revelação, a revelação do Apocalipse, aquilo que trata de coisas que foram realizadas, coisas que estão se realizando e coisas que se realizarão no futuro, na escatologia, né, no tempo escatológico, no futuro. Então vemos aí, ao longo de todo esse quadro de revelação, muito conteúdo bíblico, muita revelação, muito conhecimento, um poço inesgotável, né, de conhecimento, de sabedoria, que precisa ser primeiramente absorvido, adequadamente absorvido. Por isso, todos esses métodos de estudo. Como sempre me perguntam ao longo das aulas, né, ao longo do curso, com relação a esses métodos, a essas teorias, esse desenvolvimento, né, esse conhecimento necessário para o entendimento do texto bíblico, principalmente para a nossa contextualização em relação ao texto bíblico, sua situação histórica, né, seu momento histórico, sempre me perguntam, é necessário todo esse estudo, todos esses métodos, toda essa ciência para que possamos alcançar então a salvação, para que possamos ter conhecimento acerca das verdades reveladas de Deus? E eu gosto sempre de estabelecer uma certa diferenciação no que diz respeito à revelação para a salvação, a revelação para a edificação necessária para a nossa vida, para evangelizarmos, para nos edificarmos, né, para termos uma vida espiritual ativa e saudável com o Senhor, do conhecimento acadêmico necessário para um entendimento mais profundo acerca de coisas muito técnicas presentes ali nos textos bíblicos, e principalmente com relação àquele que vai ministrar o ensinamento, dirimir dúvidas, que vai se pronunciar com relação a algumas teses que melhor defendem a verdade bíblica, que mais buscam se aproximar da sua verdade, tá certo? Então temos aí, para ser salvo, para ter a vida edificada, para ter uma vida vigorosa no Espírito Santo, não é necessário a busca de tanta metodologia científica, mas sim de é necessário um respeito, uma responsabilidade com relação a buscar conhecimento bíblico, adquirir a palavra de Deus, sentar-se na sua mesa com calma, com tranquilidade, meditar na palavra, não apenas lê-la, porque lê-la é insuficiente, é muito pouco, mas meditar sobre os trechos bíblicos, as palavras bíblicas, empreender um estudo, uma pesquisa, tá certo? Aí entra a questão ser imprescindível o método, não é? Então empreender um estudo, uma pesquisa, fazer anotações, buscar compreender palavras que não estejam bem entendidas numa primeira leitura, buscar um entendimento real dessas palavras, porque uma palavra que tenha ficado obscura, ela impede o conhecimento profundo, impede a aquisição daquele saber, daquele conhecimento. Então é necessário se livrar dessas barreiras, né, desses tropeços, dessas falhas de comunicação, dessa ignorância em relação a algumas palavras. Por isso que estamos entrando aqui na última parte que trata do estudo das palavras. Então, se o estudante das Sagradas Escrituras, né, o discípulo, ele encara com bastante responsabilidade a oportunidade que está sendo lhe ofertada de conhecer a Sagrada Escritura, ele se senta diante das Sagradas Escrituras para estudá-la, para examiná-la, para meditar acerca dela. Ele, de forma bastante responsável, busca conhecer, busca resolver as dúvidas acerca das palavras, tá certo? E ele tem fé, crê na inerrância da palavra de Deus, do seu aspecto revelacional.
e busca a orientação, a inspiração do Espírito Santo de Deus para tomar conhecimento daquela palavra, eu tenho certeza que ele obterá desta prática, com essa responsabilidade, com essa dedicação, ele obterá o conhecimento necessário para a sua salvação, para a sua edificação, para a transformação da sua vida e para evangelizar, para trazer vidas para o reino de Deus, tá certo? Agora, quando tratamos acerca dos diversos métodos empregados para o entendimento da Sagrada Escritura na sua profundidade, e principalmente os mecanismos de contextualização da Palavra de Deus, estamos falando de algo a mais. Estamos falando de um passo adiante na pessoa que não somente se empenhou em ser edificado, em obter a salvação para a sua alma através da fé no Senhor Jesus Cristo, porque a salvação não vem por obras, mas sim fé. Mas é a mesma Sagrada Escritura que faz essa pergunta, né? De onde vem a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos a oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus, temos a oportunidade também de falar a palavra de Deus a nós mesmos, a nossa consciência, por meio da leitura, tá certo? Então temos aí a grande oportunidade de tomar conhecimento. Então eu gosto sempre de manter essa diferença, o conhecimento suficiente necessário para a nossa salvação, para a nossa edificação, e um passo adiante que vem a ser o conhecimento técnico acerca da palavra de Deus, que proporciona a nós conhecimentos, mais segurança acerca de temas complexos, temas que aparentemente são contraditórios, temas que são mais específicos de um contexto histórico distante do nosso, como por exemplo o contexto de Israel, ou contexto neotestamentário, no mundo grego, no mundo romano, tá certo? E que o capacitarão a poder não somente entender, não somente dominar o assunto, né, de forma acadêmica, né, de forma teológica, mas também se expressar com relação a ele, esclarecer pontos difíceis, dirimir dúvidas, elaborar um discurso, elaborar uma pregação, tá certo? Um ensino, um plano de palestras, e discorrer acerca da palavra de Deus com segurança para edificar outras vidas, tá certo? Então tem que haver sempre tanto essa questão da suficiência da palavra de Deus em si mesma e a revelação do Espírito Santo de Deus através de uma busca com responsabilidade, com humildade, e um passo adiante que vem a ser a questão da habilitação acadêmica para ter um entendimento mais complexo e também para poder se expressar com relação a isso e ajudar outras pessoas a também chegar a uma certeza em relação à palavra de Deus, tá certo? Então com isso nós damos início aí à nossa última parte, o estudo das palavras, na página 81. E diz aqui a nossa apostila: é comum para muitos leitores da Bíblia passar por cima de uma palavra desconhecida ou incompreendida sem pesquisar o seu significado. Algumas pessoas agem assim por preguiça de pesquisar o significado da palavra, outras por desconhecerem os recursos que ajudam no esclarecimento do significado da palavra. Já ouvi alguém dizer que se for pesquisar o significado das palavras não compreendidas, não consegue ler nenhuma página da Bíblia por dia, mas é assim mesmo. É melhor apenas ler uma página da Bíblia por dia com 100% de aproveitamento do que ler 10 páginas com apenas 10% de aproveitamento. E eu sou testemunha dessa prática, porque, e aliás, não que seja uma prática nociva, mas ela é insuficiente. Muitos entram com a questão do desafio de leitura bíblica em um ano. Então é louvável no sentido de ter um conhecimento prévio acerca da palavra de Deus, ter um primeiro contato com ela. Então, para pessoas que não tiveram ainda um primeiro contato com a Bíblia, é bom entrar num desafio desses e caminhar aí pelas páginas bíblicas, mesmo que não seja com tanta dedicação, com um exame mais profundo acerca de todo o conteúdo que tem ali, mas pelo menos tendo conhecimento prévio de todo o conteúdo bíblico. Então eu já fiz isso, já me empenhei numa leitura bíblica ao longo de um ano, li a Bíblia ao longo de um ano, conheci muita coisa que retive na minha mente, mas muitas das coisas, muitos dos assuntos com que eu me deparei, com os quais me deparei,
não tive um conhecimento profundo, senão quando, motivado aí pelo desejo de mais conhecimento, me empenhei em pesquisas específicas sobre temas. Então pesquisei mais sobre a Arca de Noé, pesquisei mais sobre o estabelecimento da Páscoa, pesquisei mais sobre outros temas, sobre salvação, sobre pecado. Então, quando eu me empenhava na busca pelo conhecimento desses temas específicos, eu me detinha sobre alguns textos, buscava materiais necessários para o melhor entendimento, pesquisava palavras que eu não entendia, que eu não compreendia, buscava o significado dessas palavras no original através do léxico, né, o léxico da língua hebraica, o léxico da língua grega, e assim conseguia montar aí um estudo para que eu pudesse me pronunciar com relação àqueles temas, né, montava aí uma pregação para que eu pudesse trazer uma ministração à vida de alguns irmãos. Então, aos dois pontos. O primeiro é o conhecimento prévio de todo o conteúdo bíblico, né, que você faz, mesmo que de uma forma superficial, mas há algum ganho com isso, algo que se possa beneficiar. Isso aí. Pelo menos uma localização espacial da Bíblia, né? Saber que a história de Sansão é narrada em Juízes, saber que existe uma pessoa na Bíblia chamada Ruth, que faz parte da árvore genealógica de Cristo. E assim vai, ter um conhecimento, uma noção de que esses personagens existem e estão em tais lugares das Sagradas Escrituras. Mas isso não significa um conhecimento aprofundado. Então, quando precisei construir um conhecimento um pouco mais profundo, um pouco mais seguro, eu tive que me deter sobre alguns temas e ir pesquisando eles de forma mais profunda. Então, as duas coisas têm que ser conciliadas. Primeiro, a questão do conhecimento geral, depois a questão de se deter de uma forma mais específica sobre cada tema, para que você possa conhecê-lo de verdade, possa dominar esse tema, e esse tema possa estar bastante explicado na sua mente, a tal ponto que você possa estar seguro com relação a ele, para poder explicar, primeiramente para entender bem, se beneficiar desse conhecimento, e também para poder explicar se necessário. Tá certo? Então, as duas coisas podem ser conciliadas. A questão da leitura bíblica, uma primeira leitura bíblica, uma leitura prévia, né, para ter um conhecimento geral, mas sem se esquecer de que é imprescindível que você estabeleça uma pesquisa metódica mais aprofundada sobre todo esse conteúdo bíblico. E aí vemos aqui, por exemplo, a necessidade do estudo de palavras, na página 82. A principal necessidade do estudo de palavras é conhecer o seu significado original, pois a Bíblia não foi originalmente escrita em português, e ainda que fosse, com o passar do tempo as palavras assumem significados completamente diferentes dos antigos. Um exemplo disso é a palavra parir, que hoje em dia significa dar à luz. Hoje a palavra parir só se usa para os animais, não mais para as mulheres. Com muito tempo eu pensei que a palavra igreja se referia ao prédio onde os crentes se reúnem. Só após ter ingressado no curso teológico é que descobri que não é isso. Uma outra razão é não confiar na interpretação alheia, nem ficarmos estagnados no nosso achismo, pois podemos estar errados pensando que o escritor quis dizer uma coisa quando na verdade ele quis dizer outra. Então vemos aí a importância que é a busca pelo significado, né? A busca por conhecer qual é o real significado das palavras, tá certo? E também entender a necessidade da mudança das palavras ao longo do tempo, como ele mesmo falou. Uma palavra que antes era usada de uma forma bastante tranquila, ela tornou-se uma palavra deselegante. Então foi removida daí da fala, né, da sociedade, e os dicionários modernos absorvem essas mudanças na linguagem, eles atualizam a linguagem. Então você vai encontrar no dicionário os dois termos e uma explicação de que esse termo na verdade é um termo antigo, antiquado, e foi substituído por tal. Parir foi substituído por dar à luz, uma nova forma de expressão que é entendido como mais aceitável, né? Então a Bíblia também expressa essas mudanças, porque a Bíblia precisa estabelecer uma comunicação. Então se essa comunicação não for alcançada, o objetivo não foi alcançado. Então o objetivo não é necessariamente estar
mais apegado aos termos ou palavras que foram usadas na antiguidade, mas sim ao significado destas palavras, qual a ideia que essas palavras comunicam. Vamos ver aí no segundo vídeo a questão do estudo das ideias, né? Então as ideias têm que ser preservadas, e para as ideias serem preservadas tais quais foram produzidas pelo autor bíblico, muitas das vezes há necessidade do emprego de outras palavras, ou pelo menos a atualização dessas palavras. Por isso que as palavras sofrem algumas mudanças. E diante das mudanças, das alterações, das atualizações de palavras, muitas das vezes, é necessário um estudo acerca dessas mesmas palavras, para que nós possamos compreender qual o significado que ela está transmitindo, qual a ideia que ela está preservando, em que ponto ela se relaciona com as palavras originais do texto. Tá certo? Como, por exemplo, ele falou acerca da palavra igreja, né? É um termo que ele catalisa uma noção que na verdade não é compreendida no primeiro momento, no primeiro golpe de vista. Se você não empreender uma pesquisa, se você não for buscar a origem, por exemplo, da palavra que para nós é igreja na língua portuguesa, mas que no original do Novo Testamento é o termo eclesia, né, e que denota a reunião de pessoas em torno de um debate, por exemplo, em torno de uma causa, para debater, por exemplo, a eclesia que se reunia na Ágora. Então a Ágora é a praça da cidade e era um lugar para debates políticos, né? Aí nasce o conceito da democracia na Grécia Antiga. Então na Ágora reunia-se a eclesia, que era a reunião das pessoas livres, né, com poder político de voto, de opinião, e se reuniam para decidir as questões do Estado. Que Estado? A cidade-estado grega, por exemplo. A cidade de Atenas, a cidade de Corinto, a cidade de Tebas. Então, nas cidades-estados autogovernáveis, havia a ágora, que era a praça, onde se reunia a eclesia. Então, nasce daí o termo eclesia. E esse termo é emprestado para a igreja. Então, a igreja cristã, quando se reúne, se organiza em torno do culto ao Senhor Jesus e a proclamação da palavra e a adoração ao Senhor Jesus, ela dá a si mesma, ela toma emprestado de um termo que não nasceu nela, nasceu na cultura grega, mas ela toma emprestado esse termo, esse eclesia, que é a reunião das pessoas. Então, logo, esse termo eclesia, que é traduzido para a língua portuguesa com a palavra igreja, muitas das vezes pode ser mal compreendido, principalmente porque ao passar na frente de edificações, existe lá Igreja Assembleia de Deus, do Belém, do Madureira, né, Vale das Virtudes e por aí vai. Igreja Deus é Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Batista. Então, no primeiro momento, antes que você tenha um conhecimento um pouco mais profundo, você se depara com esta placa, com essa nomenclatura, e você pensa, igreja é a edificação, igreja é o prédio. E, na verdade, é um equívoco. O nome igreja foi emprestado àquele prédio. Aquele prédio detém o nome na verdade, aquele prédio apenas detém o nome da igreja que se reúne dentro dele. Aquele é o prédio, é a edificação onde se reúne a igreja, tá certo? Então a igreja, a eclesia, os chamados para fora, como algumas traduções assim o definem, são um grupo de pessoas que se reúnem naquele ambiente, tá certo? Que se reúnem dentro daquela edificação, dentro daquele prédio. Logo, a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, a comunidade que ali se reúne. Então vemos a importância do que é buscar o significado das palavras e vemos que não conhecer a palavra, ignorar o seu significado, é na verdade abrir mão de entender o texto. Uma vez que você permitir que permaneça na sua mente um equívoco em relação ao significado da palavra, você está permitindo que a sua interpretação com relação àquele texto seja fracassada e que possivelmente você venha a ser induzido a construir não uma doutrina, um conhecimento bíblico fundamentado na verdade, mas talvez até uma heresia, motivado pela ignorância em relação à palavra-chave do texto, por exemplo. Então, alguns textos, vemos também no segundo vídeo, é dito isso, existem alguns textos que têm palavras-chave.
E se você não respeitar o significado dessa palavra-chave, que traz um entendimento muito significativo para aquele texto, você não está alcançando a intenção do autor, você não está alcançando o significado original do texto, você está deturpando o texto. E é exatamente de deturpações do texto que vivem heresias, que vivem os hereges, e que vivem igrejas até que nem chegam a ser uma heresia no sentido de negar as doutrinas fundamentais, mas que são igrejas de caráter duvidoso. São igrejas que deturpam, ou pelo menos manipulam a verdade ao seu bel prazer. Principalmente imbuídas nessa atitude de não respeitar o significado das palavras e, consequentemente, o significado do texto. Tá certo? Então, só para exemplificar aqui a possibilidade de um estudo de palavras, vemos aqui um exemplo muito simples, só para você ver como cada palavra pode ser analisada, cada palavra pode ser compreendida de uma forma mais profunda. Então, uma palavra que nem chega a ser uma palavra de importância tão fundamental no texto, mas somente para você ver que mesmo uma palavra que não tem lá um peso tão grande no texto, ela pode ser melhor compreendida, melhor entendida e melhor analisada. Então, por exemplo, eu posso dizer para você que em Mateus 14:22 existe lá a palavra entrassem. Entrassem. Então, para nós que falamos a língua portuguesa desde nascidos, que é para nós a nossa língua materna, não há dificuldade em saber que existe essa palavra lá. Essa palavra traz um sentido, traz um entendimento, mas pense numa pessoa que está se adaptando à língua, por exemplo. A pessoa que está conhecendo a língua, ainda está aprendendo acerca dela, ela se depara com uma palavra dessa, entrassem, o que vem a significar, né? Qual o sentido dela? E aí podemos iniciar nossa análise, por exemplo, fazendo uso de uma gramática, nós descobrimos que entrassem é a terceira pessoa do plural. Então, temos aí nas qualificações, né, dos verbos eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá certo? Então temos aí a terceira pessoa do plural, eles. Então está relacionado a eles, terceira pessoa do plural, do pretérito, ou seja, está no passado. Do pretérito, pretérito imperfeito do modo subjuntivo do verbo entrar. Então, essa palavra entrar, assim, na verdade, ela está ligada ao verbo entrar. E ela está qualificada dessas formas. Ela é a terceira pessoa do plural, está no plural, diz respeito a mais de uma pessoa. É terceira pessoa, tá ok? Está no pretérito, está no passado, imperfeito do modo subjuntivo do verbo entrar. Então, a partir dessa análise, podemos desenvolver isso aqui com algumas perguntas. Por exemplo, com relação a entrassem, podemos perguntar quem entrou, porque está ligado ao verbo entrar. Então, entrasse, quem entrou? E também entrou onde? Fazemos algumas perguntas então que podem trazer um melhor esclarecimento acerca de qual é o papel que essa palavra desempenha no texto de Mateus, conforme foi mencionado. Então vemos quem e onde. Então, para responder isso, temos os seus discípulos. Temos aí o relacionado a quem entrou e onde, né? Então, os seus discípulos e onde entraram no barco. E aí temos a conclusão, né? Perguntamos já quem e onde. Agora podemos perguntar quem ordenou, quem mandou, né? E discípulos de quem? Aí chegamos às ideias que compõem, então, que estão em torno desta pequena palavra, tá certo? E logo ordenou Jesus. Então Jesus foi quem ordenou os discípulos que entrassem. E eles eram discípulos de Jesus. Então logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Para quê? E fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então um exemplo extremamente simples de uma palavra que nem chega a ser uma palavra-chave no texto, tá certo? Mas que vemos aí pode ser melhor entendida, pode ser desenvolvida, pode passar, passível de ser feita uma análise bem mais profunda, inclusive análise gramatical, para se entender qual é a situação dessa palavra e o que ela desempenha dentro desse texto, tá certo? Então isso aqui é só um exercício para que você saiba que cada palavra é passível de uma análise dessa. E quanto mais empenhado você está em fazer esse tipo de análise, mais domínio você tem sobre o entendimento do texto, tá ok?
Então, na continuidade do estudo, vemos aí palavras diferentes com o mesmo significado. Palavras diferentes com o mesmo significado. Página 83. Dada a variedade de versões bíblicas, às vezes o pastor está lendo uma palavra ou até mesmo uma frase em sua Bíblia e os crentes lendo outra. Na maioria dos casos, o significado é o mesmo, mas há casos que algumas versões traduzem melhor a intenção do autor. Um exemplo disso é a passagem de Gênesis 2:23, conforme o exemplo aí, Gênesis 2:23, onde algumas versões dizem: ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E em outras versões diz: vai chamar-se mulher, porque foi tomada do homem. Já em outras versões lemos: ela será chamada humana, pois do humano foi tirada. Esta última versão é a mais correta, porque Adão não era apenas um homem, um indivíduo, mas o tronco da humanidade. Então vemos aí como são trabalhadas as diferentes palavras de acordo com a intenção, de acordo com o propósito do tradutor, tá certo? O quanto o tradutor tentou se aproximar da ideia original. Vemos aí, por exemplo, no exemplo de Gênesis 2:23, as questões aqui. Ela será chamada. Como ela será chamada? Aí temos as variantes de traduções bíblicas. A primeira que usa a palavra varoa, que na verdade é uma palavra que remete a um texto bíblico mais antigo, tá certo? Uma forma de linguagem mais antiga, mais culta, mais erudita. E aí vemos que algumas pessoas que se voltam para a leitura de textos bíblicos que respeitam esse tipo de uso de palavras, são pessoas que entendem que o texto bíblico, pela sua sagracidade, por ser um texto, por tratar de coisas extremamente sérias e espirituais, também tem que se empenhar na busca de palavras que sejam de um cunho mais erudito e até palavras que sejam de um vocabulário mais antigo. Tá certo? Então elas se sentem bem fazendo leitura, mesmo que com algumas dificuldades, tendo que ter um pouco mais de trabalho para a busca do significado, mas elas acham que isso é devido, elas acham que isso é a melhor forma de respeitar todo o aspecto sagrado, né, do texto bíblico, mantendo aí essa questão erudita e essa questão até antiga, né, essa questão tradicional. E aí vemos o outro uso quando no texto é aplicada a palavra mulher, e aí é dito que é mulher porque foi tomada do homem. E aí vemos que o trabalho editorial por trás desse uso dessa palavra é mais uma aproximação e uma atualização. Então vemos tanto a questão da palavra varoa quanto a palavra mulher expressam a mesma ideia. A questão do masculino e feminino. Então ela é o elemento feminino da humanidade. Só que o outro empregou o termo varoa, termo antigo, certo? Erudito, antigo. E o outro empregou o termo mulher, que se aproxima mais de uma linguagem atualizada, uma linguagem atual, que um leitor comum, um leitor que não necessariamente tenha um grau de erudição mais elevado e que esteja inserido nessa sociedade atual, vai ler sem mais dificuldades, vai ler e vai se identificar com esse termo, porque é um termo do uso do dia a dia, do cotidiano. Por isso que nascem bíblias de esforços editoriais, como por exemplo a Almeida Revista Atualizada, como por exemplo Bíblia na linguagem de hoje, certo? E até de certo modo a Bíblia NVI, e recomendo aqui a leitura da Bíblia NVI, principalmente porque ela pega termos muito técnicos, muito ligados a pesos e medidas e valores, né, com relação a dinheiro, a peso de ouro, peso em prata. Ele pega esses termos que eram muitas das vezes empregados, termos técnicos e termos muito relacionados à cultura hebraica da época, como por exemplo o côvado, né, o bate, o homer. Então ela pega esses termos que são muito ligados à cultura hebraica e traduz para termos que estão de acordo com a nossa cultura, o litro, né, com relação ao peso, né, os metros, com relação ao tamanho, os metros, medidas de líquido, né, como por exemplo o litro, e por aí vai. Então ela traduz e facilita muito o nosso entendimento, porque não
muitas das vezes não temos contato, né, não temos outros materiais que nos forneçam informação mais precisa em relação a essas medidas. Então isso pode contribuir muito com o entendimento. Então vemos aí um outro esforço, né, na questão de atualização e de aproximação da linguagem da sociedade atual. E aí em outro momento, vemos aqui o uso da palavra humana. E aí o próprio autor tratou esse esforço, tratou essa atitude, né, editorial com relação ao emprego da palavra humana como um esforço de aproximação com a ideia dos termos originais. Quando, por exemplo, ele fala que essa palavra humana se aproxima bastante do conceito de que Adão não é necessariamente a importância do personagem Adão não é necessariamente ser um indivíduo, ser uma pessoa individual, né, que viveu numa época histórica e tal, mas sim ser o representante de toda a linhagem de seres humanos que viriam após ele, deste homem e desta mulher. Logo, quando se emprega o termo humano, está se referindo ao Adão, ser humano, que é necessariamente o tronco genético de toda a humanidade que virá após. Então, por isso, inclusive o termo, né, quando a Bíblia Sagrada foi traduzida do hebraico original, né, para, por exemplo, os samaritanos fizeram a tradução para o seu uso, né, outras línguas fizeram, mas a mais importante tradução, a Septuaginta, né, a Septuaginta que nasce daquela narrativa de que os 70 sábios foram para o Egito, encomendados aí com um trabalho que foi encomendado por Ptolomeu, né, na época aí da expansão da cultura grega. Então eles empreendem a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, e é dado o nome a ela de Septuaginta, exatamente por causa desses 70 sábios, na verdade 72 conforme a narrativa, né, mas resumido aí em 70 sábios, então dada a ela o nome de Septuaginta. Então a Septuaginta, ela emprega o termo antropo, e o termo antropo é um termo que remete ao sentido de humanidade. Então Adão como o humano original, o tronco genético de todos os seres humanos que viriam. E por isso então o uso da palavra humana tem uma tentativa de aproximação com o termo antropo, que é o sentido de humano, certo? O ser humano, o humano e a humana, né? O gênero masculino e o gênero feminino da humanidade. E aí vemos aí a questão das intenções desses trabalhos editoriais, esses trabalhos de tradução, tá certo? E aí vemos essa questão e após isso passamos para palavras iguais com mais de um significado, palavras iguais com mais de um significado. É bastante comum uma palavra ter mais de um significado na Bíblia. Em 2 Samuel 2,10, a palavra casa significa tribo. E em Mateus 8,14 significa residência ou moradia. Né? Observe que em 2 Samuel 2,10, empregado aí do termo hebraico, né? Dentro da cultura hebraica, as 12 tribos de Israel, né? Por exemplo, esse conceito. E em Mateus 8,14, já na época da cultura grega difundida, e na situação em que os romanos já dominavam o mundo, né? Estavam debaixo da Pax Romana, e havia pouco tempo a influência grega havia se espalhado pelo mundo. Então temos aí talvez uma questão mais literalista, né? Pregando a questão de Mateus 8,14, casa significando residência ou moradia. E aí o outro exemplo que ele dá aqui é Josué 24,15, em que casa não necessariamente significa a tribo no coletivo, mas a família, né? A família nuclear do personagem. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando de sua tribo, ele está falando de sua casa, do seu núcleo familiar, das pessoas que eram diretamente vinculadas à sua autoridade paterna. Então a sua autoridade marital e sua autoridade paterna. Então vemos aí ele qualificando essas pessoas como pertencentes à sua casa e dando aí o seu parecer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vemos aí que casa assume alguns significados importantes. E no contexto de Samuel, querendo significar tribo. No contexto da fala de Josué, significando a sua família. No sentido neotestamentário, significando a residência de fato. Tá certo?
Em alguns lugares vemos até a ideia de casa como a casa de Israel, o povo de Israel, a nação de Israel, como todos pertencentes a um grupo fechado e por isso uma casa. Então vemos o termo casa, de acordo com o seu contexto, vai assumir alguns significados e vai ser mais amplo, mais ambíguo, ou ser mais específico e mais literal. Então vemos aí como as palavras podem expressar diferentes significados. E aí vemos aí, por exemplo, a palavra Senhor, tá certo? A palavra Senhor, que eu coloquei aí grafada de duas maneiras. A palavra Senhor, que aparece nos textos bíblicos, ela grafada desta maneira, que aparece aqui em cima, tá certo? Ela é grafada desta maneira, com todas as letras maiúsculas, que podemos chamar também de caixa alta, não é? Ela geralmente, conforme vamos mostrar aqui no exemplo, a palavra Senhor, grafada dessa maneira, todas as letras maiúsculas, ela em Gênesis 2:4, por exemplo, ela está traduzindo para nós o tetragrama. O tetragrama, tá certo? Nesse trecho de Gênesis 2:4, ela está traduzindo para nós o tetragrama, que é o YHWH, aquele termo que, conforme a história nos conta, é um termo extremamente antigo, é um termo muito importante porque faz menção ao sagrado nome, ao nome de Deus, um termo que sequer era lido, né, pelos sábios judeus, uma atitude de reverência deles, uma atitude louvável, né, eles sequer leem esse tetragrama, eles simplesmente, ao se deparar com o lugar na escritura em que consta o tetragrama, as 4 letras, eles dizem o nome. Simplesmente, eles dizem o nome. Então vemos aí a questão do tetragrama, que na verdade expressa a questão do nome Senhor, grafado dessa maneira, com todas as letras maiúsculas, que expressa, que traduz para nós o que está grafado no original como tetragrama, tá certo? As 4 consoantes, YHWH, que pode ser, vamos dizer assim, lida, né, pelo menos uma possibilidade de leitura, pode ser lida como Yahvé, que é Senhor. O nome Jeová, na verdade, é uma invenção da Idade Média. Ele é a fusão dos nomes Yahvé e Adonai. Então é fundido Yahvé e Adonai para se obter o termo Jeová. Então ele é uma invenção da Idade Média, tá certo? E aí temos em Lucas 2:11, por exemplo, tanto a palavra, e aí na verdade é um esforço, né, de entendimento acerca disso, a palavra Senhor se referindo a Yahvé, tá certo? Senhor Deus. E aqui temos Senhor grafado com a primeira maiúscula e as demais minúsculas. E temos em Lucas 2:11, por exemplo, o termo Kyrios. Kyrios. Agora o termo Kyrios empregado, por exemplo, ao Senhor, com relação ao Senhor Jesus, ele guarda uma correspondência com o termo, né, referido a Deus. O termo que traz a ideia de menção ao Senhor como Senhor Deus, não simplesmente qualquer Senhor. É como no hebraico antigo empregava-se o termo Adon ou Adonai. O termo Adon significando um tratamento de respeito a um Senhor que é digno de respeito, um tratamento respeitoso. Então empregava-se o termo Adon. Agora só se empregava o termo Adonai para referir-se a Deus, referir-se ao Senhor Deus. Então temos aí, com relação ao Kyrios, também temos um uso do Kyrios como Senhor Deus. Apesar que o termo Kyrios é um termo emprestado da língua grega e pode ser empregado também com relação a outros senhores. Mas quando o autor neotestamentário refere-se ao Senhor Jesus, chamando-o pelo Kyrios, pelo Senhor, podemos entender que ele está se referindo a Jesus como Senhor Deus, certo? Então por isso que colocamos aí tanto o Senhor grafado de forma maiúscula, apesar que não é esse o uso, tá certo? Não é que o Novo Testamento, o Kyrios tem correspondência com esse Senhor que traduz o Yahvé, não é isso, mas simplesmente para trazermos a memória de que este Kyrios empregado a Jesus é o Kyrios no sentido de Senhor Deus, tá ok? E aí em Lucas 11 temos esse uso do Kyrios da língua grega,
E temos também Mateus 21, 29, o Kyrie, certo? Que é Senhor, no sentido de homem, e no caso do texto em tela, é Senhor no sentido de tratamento de respeito, porque é uma parábola mencionada pelo Senhor Jesus, em que fala de pais e filhos. Então o filho chama seu pai de Senhor, de Kyrie, no sentido de Senhor, tratamento de respeito, mas não o Senhor Deus, mas sim o Senhor, um homem. E aí, por último, o último exemplo que trazemos aqui é Mateus 27, 63, onde é empregado também o termo Kyrie, só que Kyrie traduzindo Senhor como superior hierárquico, porque nesta também uma parábola, nessa parábola, este senhor na verdade é um senhor de escravos. Então o escravo o chama senhor, o chama Kyrie, no sentido de ser um superior hierárquico, tá ok? E aí, a passado esse estudo, o entendimento acerca dos diferentes usos das palavras e a importância que devemos dar ao estudo dessas palavras, ao conhecimento dessas palavras, tá certo? A forma como elas foram inseridas no texto bíblico e a possível tradução que foi empregada sobre cada uma delas, né? Porque o tradutor, diante da situação de preservar o significado, mas comunicar a ideia, ele tem que lançar mão de palavras, muitas das vezes, que não necessariamente expressam a totalidade daquilo que ele está querendo transmitir. Tá certo? Então, por isso que muitas das vezes é feito a escolha de uma palavra que, quando você vai buscar o significado dela no original, no texto original do hebraico ou do grego, você vê que os termos originais são mais profundos, são mais amplos, carregam um significado mais profundo do que a tradução expressa. E aí o exemplo máximo que temos para falar disso, com relação à diferença de significados, de profundidade, é a questão do termo amor. Amor na língua portuguesa, independentemente da situação ou da pessoa que está vivenciando, que está expressando o amor, ele é grafado da mesma forma, amor. Amor de um pai para com o filho. Amor entre os irmãos da igreja, né? Amai-vos uns aos outros. Amor do esposo para com a esposa, né? Então amar a sua esposa. Todos são grafados da mesma forma, amor. Sabendo que, na verdade, a língua grega ela é muito mais específica para falar desses termos. Ela emprega termos diferentes que vão trazer significados, sentidos diferentes, o que facilitaria em muito o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então, se o amor estiver relacionado ao amor de um esposo para com a esposa, um amor de conotação sexual, o grego emprega a palavra eros, no sentido de amor erótico, né, que vai trazer o sentido do que hoje traduzimos para erótico. Se o amor for no sentido do amor filial, né, o amor do pai para com o filho, o amor entre irmãos, por exemplo, ele vai usar o amor filios, tá certo? Um amor que podemos entender, inclusive, como comunhão, a comunhão entre os irmãos, o amor entre os irmãos, tá certo? E o outro uso que podemos dizer que o grego é muito mais específico é o amor, por exemplo, o amor do crente para com Deus, o amor do adorador para com o seu Senhor e Deus, que o grego emprega o termo ágape, num sentido muito mais, digamos assim, um sentido que pode dar uma conotação muito mais espiritual, o amor ágape, tá ok? Então aí temos, com esses diferentes usos que a palavra grega, que os termos gregos fazem, eles diferenciam muito bem, especificam muito bem que tipo de amor está se manifestando ali. É o amor eros, é o amor ágape, é o amor filios, enquanto que na língua portuguesa todos eles são traduzidos para amor apenas. A mesma palavra irá traduzir todos esses termos, mas é claro, só se obterá o entendimento desse termo com o contexto, uma leitura correta do contexto. Por isso que empregamos aí todos esses métodos de estudo para que você possa saber qual a importância de você buscar o contexto das palavras e poder então compreendê-las, tá certo? Poder entender qual é o emprego que o autor está fazendo delas. Você vai entender qual a intenção que o autor tem ao grafar, ao construir aquele texto,
você capturando a intenção do autor, você vai entender também a intenção dos destinatários primários. Entendido a questão dos destinatários primários, você contextualiza para a sua época, primeiramente para você entender qual o significado que transmite para você, para a sua época, para então você poder contextualizar, você poder parafrasear, por exemplo, que é o que falaremos na segunda aula, no segundo vídeo, poder parafrasear esse texto para que seja aplicado nos dias atuais. O texto precisa ser não somente lido, não somente recitado, tá certo? Como pregadores às vezes leem, fecham a Bíblia e vão e recitam o texto de novo, como se isso fosse pregação. Na verdade, eles aprenderam, copiaram, né, o texto na mente, como um papagaio decora. Eles decoraram o texto e vão e recitam o texto de novo. Na verdade, o trabalho do pregador tem que ir além disso. Ler o texto, entender a intenção do autor, entender o significado do texto, tá certo? Entender o significado daquele texto para os receptores primários. Agora você vai parafrasear o texto, né? Para os destinatários, aliás, receptor primário é aquele que recebeu o texto, a revelação do texto. E aí os destinatários primários são aqueles para quem o texto foi primeiro destinado. E depois de entender o receptor primário, entender os destinatários, você vai poder parafrasear, que é contextualizar esse texto para a época atual. Tá certo? Então todo esse trabalho é fundamental, é imprescindível, é um trabalho que vai dizer o quanto você é responsável em relação à revelação divina. É o trabalho que vai diferenciar entre aquele que respeita o texto na sua intenção, que respeita a revelação divina na sua sabedoria, na sua profundidade, e aquele que simplesmente quer manipular a Bíblia para os seus interesses pessoais, tá ok? Então confiamos aí que todos vocês vão se empenhar no estudo bíblico, vão se aprofundar no estudo das palavras bíblicas, dos termos bíblicos, dos métodos de estudo adequados, vão adquirir o conhecimento sagrado e vão ser propagadores dessa verdade onde quer que vocês estiverem, que essa verdade possa edificar a vida de vocês e vocês possam, através desta verdade, edificar a vida de todos os demais, tá ok? A paz do Senhor, muito obrigado pela sua atenção, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e continue estudando e se aprofundando na graça e no conhecimento, ok?